E aí galera, meu nome é Raíssa Lucena, este é mais um vídeo do Ministério Fiel e hoje eu vim mostrar para vocês um dos últimos lançamentos da editora 8 Mulheres de Fé, do Michael Haykin. Aqui nesse livro, Michael Haykin destaca 8 mulheres de fé, 8 mulheres que foram exemplos na história da igreja desde os séculos XVI até o século XIX. O objetivo desse livro é nos mostrar a importância do papel da mulher, é resgatar esse papel da mulher para a nossa igreja hoje, nos lembrando que em toda a nossa história, em toda a história da igreja, sempre houve mulheres com importantes contribuições e com grandes exemplos. Além de contar as histórias dessas 8 mulheres, o livro também vai abordar temas como o feminismo, o papel da mulher na igreja, casamento e tudo isso no contexto de vida daquelas mulheres. O autor dividirá o livro em duas partes. Na primeira dela nós temos 2 mulheres contando suas histórias antes do século XVIII, antes das mudanças que ocorreram no século XVIII, mostrando como as mulheres se apropriaram na fé na reforma e como algumas também continuaram ajudando seus maridos em seus ministérios. Já os outros 6 capítulos nos contam histórias de mulheres no século XVIII e após ele, nos encaminhando para mulheres comuns, mas também para teólogas, compositoras de hinos, escritoras de romances e missionárias. Agora eu vou contar um pouquinho da história de cada uma dessas mulheres para vocês, porém será bem pouquinho, será bem breve, para que vocês possam adquirir o livro, entender, compreender e aprender mais junto com essas mulheres, como eu também aprendi. A primeira delas é Jane Grey, e eu confesso que foi a história que eu mais gostei, a história que mais me surpreendeu, porque ela deu um testemunho da sua fé quando foi rainha por pouco tempo, porém não só quando foi rainha, ela também deu grande testemunho da sua fé quando estava à beira da morte. Jane foi condenada à morte pela sua prima, Rebecca, porém a Rebecca dizia se importar com a vida futura, com a eternidade de Jane. Como católica, ela mandou um dos capelães católicos, o melhor que ela tinha, ir conversar com Jane lá na sua prisão. O diálogo entre Jane e o capelão está aqui no livro e é maravilhoso ver o quanto Jane tinha sua fé firmada e o quanto ela conhecia sobre a sua fé, sobre a sua salvação. E o resto da história eu vou deixar que vocês leiam no livro, mas é maravilhosa. A Jane nos dá um exemplo de o que é conhecer a sua fé e defendê-la e proclamá-la até o último minuto da sua vida. E no segundo capítulo nós temos Margaret Baxter e o testemunho do seu marido, Richard Baxter. Aqui nós iremos aprender um pouco mais sobre como ser verdadeiras auxiliadoras, não só no casamento, mas também no ministério dos nossos maridos. É maravilhoso ver como a Margaret auxiliou o Richard em todas e em várias áreas de sua vida, sempre incentivando a ele e sempre tendo em mente a glória de Deus através do ministério deles. E a nossa terceira mulher é Anne Dutton. Na verdade, uma teóloga, coisa que não é muito comum nem hoje em dia, nem muito menos lá no século XVIII. Anne escreveu algumas obras teológicas e influenciou bastante homens como George Whitefield. Portanto, ela exerceu influência no grande avivamento do século XVIII. E a nossa quarta mulher é ninguém mais, ninguém menos do que Sarah Edwards, esposa do maior teólogo da América, Jonathan Edwards. E aqui nós vemos mais um pouquinho da história da Sarah, contada pelo Jonathan e por outras pessoas que foram influenciadas pela vida dela, nos mostrando que Sarah não era uma mulher perfeita, e sim com vários defeitos, como eu e você. Sarah era uma mulher simples, muito piedosa e que aprendia muito sobre Deus com o seu marido e ensinava também aos seus filhos e a muitos outros com o seu testemunho. Ela é um grande exemplo para nós. E a nossa próxima mulher é Anne Steele, uma compositora de hinos. Aqui no livro ela é descrita como a equivalente batista de Isaac Watson, e por aí você pode ver o quanto seus hinos tiveram influência na igreja. E aqui também irá contar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua vida de solteira, que ela não se casou, e também o quanto seus hinos foram importantes para a igreja e totalmente cristocêntricos. E a nossa sexta mulher é Esther Edwards Burr, e foi muito interessante conhecer um pouco mais sobre a filha do Jonathan e da Sarah Edwards, a Sarah que também é mencionada aqui no livro. Essa foi uma família de muito exemplo para nós, e aqui a Esther nos mostra o quanto uma amizade cristã é importante para nossa vida. O autor ele vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre a amizade, e foi muito legal, eu gostei muito desse capítulo. E a nossa penúltima mulher é Anne Judson e o seu projeto missionário. Anne é esposa do Adoniram Judson, e juntos eles foram em missões para a Birmânia. E aqui você consegue perceber o quanto eles estudavam juntos as escrituras, o quanto juntos eles pregavam o evangelho, e o quanto eles fizeram
diferença na vida daquele povo birmanês. É muito encorajadora a história da Anne e do Adoniran Judson. E finalmente a nossa última mulher é Jane Austen. O último capítulo do livro é dedicado à vida e às obras da Jane. Aqui o autor nos conta um pouco da trajetória de vida dela, da família dela. A Jane nos ensina o quanto a nossa fé transborda em nossos escritos. Aqui eles vão mostrar também o quanto as suas obras nos mostram o progresso na sua fé. Muitas pessoas perguntaram qual era a relação que a Jane tinha aqui com esse livro, nessas 8 mulheres de fé. E eu diria que vocês terão que ler o livro para entender um pouco mais sobre a fé da Jane Austen e o quanto a sua fé influenciou os seus escritos e o quanto a sua época também influenciou nisso. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostado do livro. O livro é maravilhoso, capa dura, muito bem feito, cheio de detalhes, vocês vão amar, com vários desenhos também. Peraí, deixa eu ver se eu acho um aqui. Com as caricaturas das mulheres, ó, os desenhos delas, de todas elas tem. O livro é maravilhoso e se você quiser adquirir esse livro, o link estará aqui embaixo na descrição, direto para o site da Editora Fiel. Não deixe de dar aquele like no vídeo, se inscrevam aqui no canal e comentem aqui embaixo também qual mulher você está mais curiosa para saber da história dela. Eu sou Raíssa Lucena do canal Evangelho em Questão e será um prazer ter você por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.